Fala galerinha, beleza? Então vamos lá, gente. Hoje eu vou fazer mais um videozinho, né? Para fechar esse terceiro bimestre. Depois vai ter o vídeo da revisão, antes do formulário, é claro. Mas aqui eu queria comentar um pouquinho sobre um pouco mais sobre a produção açucareira. E na página 51 do livro didático de vocês, apostila, nós temos a produção de açúcar em Barbados. É interessante falar assim, como a produção de açúcar foi uma coisa muito forte, né, nesse período colonial, e Barbados também foi um destaque, né? Foi um grande destaque, um grande concorrente na produção de açúcar. Claro, com uma finalidade um pouco inicial, né, dos ingleses, ela teve um pouco uma finalidade mais para produzir bebida alcoólica, no caso rum, mas depois ela acabou excedendo essa produção e, produzindo muito açúcar também. Então ali na parte 51, né, diz ali, ao longo dos séculos 16 e 17, a produção açucareira se consolidou como uma das principais atividades econômicas da América Portuguesa. Sim, isso a gente já sabe, né? Mas não foram só os portugueses que investiram na produção de açúcar como forma de obtenção de lucro. Holandeses e ingleses, ao longo do século XVII, também desenvolveram o cultivo em suas colônias. Uma delas foi a ilha de Barbados, localizada no Caribe, na América Central. Hoje um grande local de desenvolvimento turístico, né, que é Barbados ali. Em um contexto marcado pela rápida expansão do seu comércio marítimo, a Inglaterra passou a investir na colonização de territórios além mar. Ela voltou a sua atenção para a Ásia e também para a América, rivalizando com os espanhóis o domínio de territórios situados na região da América do Norte e Central. Um desses territórios é o Caribe, região da América Central formada pelo Mar do Caribe. Deixa eu ver aqui. Estados insulares e inúmeras ilhas. É um lugar muito lindo, por sinal. O clima tropical dessa região era favorável ao cultivo da cana-de-açúcar, assim como no Brasil também. Encontrada por Cristóvão Colombo por volta de 1625, a ilha passou a ser ocupada por colonos de origem inglesa. Os colonos introduziram o cultivo de cana-de-açúcar na ilha. No início da produção, produziam rum, né, como já havia comentado com vocês, bebida alcoólica feita do melaço da cana. No fim do século XVII, a produção de açucareira destinada unicamente ao cultivo de açúcar superou a produção do rum e se tornou a principal atividade econômica de Barbados. Essa ilha enviava 15 mil toneladas de açúcar para a Inglaterra, então é uma produção muito grande. Inicialmente essa produção foi tocada pelos próprios colonos de origem europeia, mas no fim do século XVII a principal mão de obra empregada era de escravizados africanos, traficados por negociantes ingleses. Esses trabalhavam lado a lado com os colonos e recebiam promessas de serem libertados após 7 anos de trabalho. Então, assim, é interessante, por isso que eu quis falar um pouco sobre a mão de obra também, né, que é um tema que eu tenho falado bastante nesse bimestre. Aqui também teve uma mão de obra escrava, porque a princípio os colonos mesmo, né, de origem europeia, inglesa, que faziam esse cultivo dessa cana-de-açúcar, mas com essa produção começou a aumentar e essa opção de ter esses escravos também surgiu. Eles trabalhavam com esses escravos, né, lado a lado, para cada vez mais produzir. E com essas promessas também de que 7 anos eles considerariam liberdade, né, coisa que não acontecia muito. Tá? Até porque a gente lembra, eles falam em 7 anos porque a perspectiva de vida depois que a pessoa começava a trabalhar no cultivo de açúcar, não sei se vocês lembram, era na faixa de 10, 8, 10 anos. Então, assim, era muito desgastante, né? Esse cultivo de açúcar era muito sofrido, de certa forma. Então, por isso que se fala também um pouco em 7 anos aqui. Mas lembrar que a ideia mais desse vídeo é para a gente lembrar um pouquinho e falar
que isso realmente existiu, né? Não só na América portuguesa, mas tem também na inglesa, na espanhola, e a mão de obra escrava também foi utilizada nessas regiões, nessas colônias também. Tá? E Barbados não foi diferente. Hoje Barbados é como falei, um grande local de turismo, né? Então se investe muito no turismo, que são ilhas lindas, né? Tem muito sol, água limpa. Então é isso que o povo procura também, né? Então o turismo é muito forte nessa região. Bom, gente, então era mais ou menos isso que a gente falar um pouquinho também sobre Barbados, sobre escravidão também. Beleza? Até o próximo vídeo. O próximo vídeo será da revisão, então, pra gente fechar daí esse bimestre e fazer o formuláriozinho. Um abraço, até mais.